Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, meus amados amigos em Cristo, Pastor Marcelo Rocha, do canal do YouTube Ame a Palavra. Estamos aí iniciando mais uma semana, mais uma jornada na presença de Deus, e com essa breve mensagem, eu quero trazer uma palavra que vai fortalecer a sua fé, que vai trazer entendimento nas Escrituras Sagradas de quanto Deus, Ele é conosco. A semana iniciou. Talvez as adversidades estejam batendo a porta. Mas saiba, Deus, Ele é conosco. Que essa mensagem possa trazer paz ao seu coração, produzir fé na sua caminhada. Deus te abençoe e vamos à mensagem. Vamos então à palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse texto, ele narra quando a Assíria vem contra o povo de Deus, vem contra Israel. E esse moço aqui de Eliseu, provavelmente Geazi, ele acorda mais cedo e vê que a cidade está completamente cercada, com seus carros, com seus cavalos, a Síria com todo o seu poderio de exército. Então o moço ele vai até Eliseu e fala: Eliseu, dá uma olhada à nossa volta, veja quão são numerosos os nossos inimigos. E Eliseu então diz para ele: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu, ele ora ao Senhor e pede que aquele moço tenha um entendimento espiritual daquela situação. Em cima desse texto, eu quero falar rapidamente de 3 coisas importantes na nossa caminhada em meio às adversidades. A primeira é que Deus trabalha ao nosso favor, ainda que não venhamos a perceber. Esse moço aqui, o ajudante de Eliseu, estava dessa maneira. Tudo que ele estava vendo à sua volta era tão somente o exército assírio com todo o seu poderio. E na nossa caminhada, às vezes acontece a mesma coisa. Os nossos olhos veem as dificuldades, os nossos olhos veem os obstáculos e às vezes perguntamos: e agora? O que faremos? Veja que o olhar, ele pode nos enganar. O olhar, ele pode nos entristecer. Mas saiba, Deus está trabalhando ao meu favor e ao teu favor. A segunda coisa, rapidamente nesse texto que eu quero mencionar, é que você deve ampliar a sua visão espiritual. Uma coisa são o que os meus olhos estão vendo. Outra coisa é o que Deus está trabalhando ao meu favor. Outra coisa é aquilo que o Senhor está reservando para mim. Mas os meus olhos insistem em ver as adversidades, os problemas, os obstáculos. Então, a segunda coisa nesse texto que eu quero te dizer: amplie a sua visão espiritual. E para finalizar, a terceira e última coisa: creia que Deus pode te surpreender.
no coração daquele moço do Eliseu. Ele jamais poderia imaginar que através de uma oração, através de um pedido do profeta, os seus olhos seriam abertos, os olhos espirituais, e ele viria à volta de Eliseu. Ao redor daquela cidade, os anjos do Senhor guardando a vida do povo de Israel. Que surpresa o moço do Eliseu teve! E que surpresa, em nome de Jesus, você terá também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se, Deus trabalha ao nosso favor, ainda que não venhamos perceber. Peça a Deus para ampliar a sua visão espiritual das coisas que estão à sua volta, das dificuldades, dos obstáculos. Peça a Deus para que você enxergue com os olhos espirituais. E terceiro, creia que o Senhor pode nos surpreender de forma sobrenatural, porque esse é o Deus que nós servimos. Então, que essa semana você possa viver o que está registrado nas palavras do profeta Eliseu nas Escrituras Sagradas. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus te abençoe e tenha uma semana próspera na presença do Senhor Deus. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não